Marcado por crise nos países da zona do euro e uma lenta recuperação da economia norte-americana, o ano de 2010 foi definitivamente dos emergentes. O pequeno investidor brasileiro, no entanto, não viu um reflexo surpreendente desse momento na Bolsa. O que deve acontecer em 2011? Quais são as perspectivas para a renda variável e para a renda fixa? Eu sou Marcela Aires, repórter de Exame.com, e esse é o tema do nosso bate-papo com o consultor financeiro Mauro Calil. Mauro, já dá para saber o que o investidor pode esperar para a Bolsa no ano que vem? Olha, a Bolsa, via de regra, acompanha a economia, né? Nesse ano a gente não teve uma grande disparada da Bolsa, mas em compensação, em 2009 isso existiu. Então, na média, está tudo dentro da normalidade. Mas há uma perspectiva mais positiva para 2011 em relação a como a Bolsa performou aí em 2010? Eu acredito que sim, por um motivo muito simples, né? Os balanços que estão chegando já são balanços que estão reenquadrando, vamos dizer assim, os múltiplos, né? São balanços que mostram um otimismo na performance de rentabilidade, de crescimento em vendas, etc. Então, a economia, né, que é movida também por essas grandes empresas, está andando de uma maneira normal, tranquila e pujante. Quais empresas que devem surfar aí nesse bom momento? Quais setores? Olha, o setor de infraestrutura ligado a isso, fornecimento para infraestrutura, eu acredito que sejam setores interessantes, tá? Agora, o investidor não deve pensar somente em bolsa de valores, né? Ele deve sim sofisticar os seus investimentos. Então, no ano que vem, sinceramente, mais investidores, né, deverão sair da caderneta de poupança, né, do fundo de DI ou do CDB e buscar alternativas mais rentáveis, que obviamente vai carregar para a Bolsa algum numerário, né, mas também para Tesouro Direto, para debêntures e outras modalidades. Olha, a presidente eleita já disse que uma das metas do novo governo é diminuir os juros reais para 2% até o fim do mandato. Diante aí desse cenário, você acha que a tendência é que o título público deixe de remunerar tão bem o investidor? Quando a gente fala juro real, você tem dois caminhos, né? Vamos dizer que a inflação está zero e a Selic 10,75. Então você aí só abaixa a Selic. Mas você também pode fazer um outro caminho. Aumentar a inflação e manter em 10,75 a Selic. Mas isso não é o que está sendo previsto, né? Ok, então quer dizer, não é essa a intenção, mas no final do dia você tem um juro real de 2 pontos percentuais. A inflação nesse ano, ela já não foi, apesar de estar dentro da meta, né, ela já não foi tão suave como em anos passados, tá? Ok, é possível, é factível que isso aconteça e é desejável, né? No entanto, nós vamos chegar na boa e velha discussão de caderneta de poupança, né? 6% ao ano mais TR, protegido por lei. Para abaixar o juro a 2%, vai ter que mexer na caderneta. Isso vai ter que mudar, sim, invariavelmente. Invariavelmente, porque senão porque senão o governo fica sem crédito. Né? Eu não vou comprar título do governo se eu tenho caderneta de poupança a 2%, se eu tenho caderneta de poupança me dando 3 vezes mais. De qualquer forma, o mercado estima que os juros vão cair no longo prazo, né? Esses juros que o governo paga hoje. Diante dessa outra perspectiva, que é quase, enfim, um consenso, vale a pena apostar nesses títulos que pagam, enfim, 2 dígitos hoje em dia? Desde que ele seja pré-fixado, né? Então, aí a questão é a seguinte, você tem um panorama de redução de Selic, ok, compre títulos pré-fixados, porque hoje com 2 dígitos, amanhã com 1 dígito só, você está mantendo essa rentabilidade por um período maior. Mauro, o ouro vem performando muito bem e alguns bancos de investimento aí estrangeiros apostam aí na subida da commodity. Qual que é a sua opinião em relação a esse ativo? O ouro, para o ser humano comum, é uma coisa muito difícil, tá? Para o brasileiro médio. Por quê? O ouro, primeiro, ele tem baixo volume de negociação, né? Segundo, ele opera mais como uma proteção de valor. E por conta das crises e da ainda crise na Europa, o ouro ganha expressão como segurança, né? E a questão aqui é a seguinte, da mesma forma que subiu, ele cai rapidamente. Tá? Então, se você comprou antes da subida e vendeu
quando atingir um objetivo, ok. Mas o ouro não é como uma empresa que ela cresce, 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 cresce e tende a levar a cotação das suas ações consigo. Então ele ganha destaque quando... Em momentos de crise, o ouro sempre ganha destaque. Uhum. Alguma outra aplicação, algum outro investimento aí diferente que você recomenda? Olha, eu sempre recomendo o seguinte, né? A pessoa ter perspectiva de prazo e de volume, né? Dentro dessa perspectiva de prazo e de volume, existe uma gama enorme, uma infinidade de produtos financeiros, que vão da caderneta de poupança até operações sofisticadas com derivativos, tá? O que eu acredito é que o brasileiro deve começar a sofisticar as suas aplicações financeiras. Saindo da caderneta de poupança e pulando para o Tesouro Direto imediatamente, tá? Conhecendo algumas outras modalidades de renda fixa, como, por exemplo, debentures, tá? E até algo que é uma renda mista, não é tão fixa, não é tão variável, que são os fundos de investimento imobiliário. Uhum. Vamos falar só mais um pouquinho sobre os fundos de investimento imobiliário, Mauro. Qual que é o diferencial desses fundos em relação a esses que a gente já vê no mercado? O fundo de investimento imobiliário é uma ótima alternativa para quem quer investir em imóveis diversificando. Então, por exemplo, você quer comprar uma sala comercial para investimento. Você vai pagar 80 mil, 60 mil, 110 mil em uma sala comercial. Você pega esses 100 mil reais e divide em 4 fundos de investimento imobiliário, né? Qual é a vantagem disso? Primeiro, a óbvia diversificação. Segundo, você não tem que tratar com inquilino, não tem IPTU em seu nome, não tem condomínio em seu nome, etc. Terceiro grande benefício. O fundo ele paga, entre aspas, aluguel todo santo mês, que é uma distribuição de lucros, né? E no caso dos fundos imobiliários, 95% da renda obtida com os aluguéis tem que ser distribuído. Mais ou menos como se fosse aqueles 25% do lucro da empresa em forma de dividendos, no caso aqui são 95%. E isso, como é divisão de lucro, já vem livre de imposto de renda. Né? Quando você aluga uma sala, você tem que tratar com o inquilino, está com todos os ovos na mesma cesta e ainda tem que pagar IR no final do período. E é justamente o que não acontece com esses fundos. Não acontece isso com esses fundos. E onde que o investidor pode encontrar esses produtos? Na sua corretora. Né? Na sua corretora de valores, você fala com o seu agente autônomo de investimentos, tá? E ele vai achar os prospectos, enfim, e te colocar na mesa e você escolhe o que você quer. Pode ser uma torre de escritórios, pode ser um shopping center, pode ser outro tipo de imóvel. Muito obrigada, Mauro, pelas dicas. Obrigado. A gente fica por aqui. Você pode continuar participando no endereço seudinheiro_exame@abril.com.br. Boas festas e até a próxima semana.